A luz pálida da manhã atravessava as janelas de Kensington Hall, mas o ambiente dentro da mansão parecia abafado, pesado com o peso de segredos e desconfianças. Helena mantinha-se rígida, os olhos fixos na carta anônima que agora repousava sobre a penteadeira. Cuidado com o Marquês. Ele não é quem diz ser. As palavras ecoavam em sua mente como uma ameaça persistente, e sua tranquilidade, outrora tão sólida, começou a vacilar. Ela havia conhecido Thomas Blackwell durante toda a sua vida, haviam compartilhado risadas, tristezas, aventuras e segredos inocentes. Era impensável que ele pudesse esconder algo sério dela. Porém, a carta parecia sussurrar que existia mais sob a superfície que ele mostrava ao mundo. No entanto, Helena sabia que confrontá-lo de forma direta não era uma opção. Se Thomas estivesse realmente escondendo algo, qualquer acusação repentina poderia afastá-lo ou provocar uma mentira cuidadosa, jogando-a em uma rede ainda mais profunda de suspeitas. Ela sentia-se dividida entre a lealdade que nutria por seu amigo e a sombra da desconfiança que a carta lançara. Ao descer para o café da manhã, tentou parecer tranquila. A duquesa já estava à mesa, como sempre, a postura impecável e a expressão controlada. Ainda que Helena notasse a sombra de desaprovação nos olhos da mãe, um olhar reservado especialmente para os dias em que ela agia de maneira que a família considerava inadequada. E, naquele momento, o noivado inesperado com Thomas, embora aprovado publicamente, causava desconforto entre os parentes mais conservadores. Noivar-se assim, sem aviso, e com um velho amigo? Parecia aos olhos da aristocracia uma escolha estranha para alguém como Helena Kensington. Assim que terminou de comer, Helena apressou-se em sair. Ela precisava encontrar Thomas, como de costume, para uma conversa privada. Ele já havia lhe mandado um bilhete na noite anterior, sugerindo que se encontrassem nos jardins após o desjejum para discutirem o próximo evento social, uma festa organizada pela Marquesa de Worthington, que seria o palco de sua primeira aparição oficial como noivos. Helena atravessou o salão principal, com os olhos dos criados e de alguns membros da família pousados nela. Kensington Hall era sempre um lugar opressor, e, de certa forma, Thomas era a única pessoa com quem sentia um alívio genuíno. Thomas parou de caminhar, observando-a com um olhar mais sério agora. O rosto dele ficou sombrio por um momento, como se estivesse considerando suas palavras de forma mais cautelosa. Helena, você sabe que sempre pode confiar em mim, ele disse finalmente, sua voz firme. Seja lá o que for, eu estarei aqui. Afinal, você é minha noiva, ele brincou, mas havia algo em seus olhos que parecia mais intenso. Eles continuaram andando, mas Helena não conseguia se livrar da sensação de que havia algo escondido nas palavras dele. Talvez a carta tivesse um fundo de verdade, afinal. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto se preparava para o jantar que ocorreria naquela noite, Helena ainda estava absorta nos próprios pensamentos. Estava na penteadeira, observando seu reflexo no espelho, mas sua mente vagava entre as palavras da carta e a conversa com Thomas. Sabia que precisaria manter-se vigilante, mas ao mesmo tempo temia que estivesse sendo levada por paranoia. No salão principal, o clima era animado. A família e alguns convidados estavam reunidos para o jantar, e a conversa girava em torno da próxima temporada de eventos. Com os comentários habituais sobre os casamentos que já estavam se desenhando entre as principais famílias de Londres, Helena e Thomas foram o assunto principal, como sempre, com sorrisos de aprovação misturados a olhares de desconfiança, especialmente entre os mais velhos. No meio da conversa, o Visconde Harrington fez uma entrada discreta, mas seus olhos astutos logo pousaram em Helena e Thomas. Ele se aproximou dos dois com um sorriso de canto, aquele sorriso que sempre sugeria que ele sabia mais do que demonstrava. Lady Kensington, Marquês de Yorkshire, saudou ele, com uma reverência leve e um olhar fixo nos dois. Não posso deixar de notar que parecem bastante próximos, hoje. Thomas sorriu educadamente, mas Helena sentiu-se um pouco desconfortável com o olhar penetrante do Visconde. Visconde Harrington, respondeu Thomas, mantendo o tom leve. Creio que não seja surpresa para ninguém que estejamos próximos. Afinal, Helena é minha noiva.
O Visconde riu suavemente, mas seus olhos não acompanhavam a diversão aparente. Claro, claro, noivos. Mas todos sabemos como as coisas podem mudar tão rapidamente na nossa querida sociedade londrina, comentou ele, e havia um subtexto evidente em suas palavras. Afinal, quantos noivados se desfazem por meros mal-entendidos? Helena sentiu uma onda de nervosismo, mas manteve a expressão tranquila, como Thomas havia ensinado. No entanto, a presença do Visconde era desconcertante, e parecia que ele a encarava de forma provocativa. A conversa desviou para outros assuntos, mas, quando Helena olhou ao redor, notou o olhar intenso do Visconde em direção a Thomas, como se quisesse estudá-lo. Ela sentiu um arrepio involuntário. O Visconde era um homem que sabia manipular informações e parecia estar interessado em desestabilizá-los. Após o jantar, Thomas e Helena saíram para o jardim, onde as vozes dos convidados já pareciam distantes, abafadas pelo vento leve que balançava as folhas. Helena se virou para Thomas, tentando avaliar suas reações. Você acha que o Visconde suspeita de algo? Ela perguntou, ainda com a voz tensa. Thomas suspirou, balançando a cabeça. Ele é um homem curioso, e você sabe que os curiosos sempre encontram algo para se entreter. Mas não se preocupe, Helena. O Visconde não é o problema. Nosso único desafio é convencer os demais, aqueles que importam. Helena sentiu, mas ainda sentia que havia algo estranho em toda aquela situação. Sabia que Thomas tentava tranquilizá-la, mas ele próprio parecia estar um pouco desconcertado. Se tudo isso é só paranoia, Thomas, por que tenho a impressão de que você também está preocupado? Ela perguntou, franzindo a testa. Thomas a observou por um longo momento, como se estivesse considerando cuidadosamente as palavras.